Hoje, 5 de novembro de 2022, eu pretendo iniciar a edição de uma série de conversas que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, por ocasião da última visita de Francisco. São áudios de conversas um pouco mais reservadas, mas que foram gravadas a pedido do próprio Francisco. Agora eu comecei a editar esse material, estou transformando em vídeo para poder compartilhá-las como parte desse seu memorial. Na primeira parte do áudio que nós vamos assistir hoje, do vídeo, gravado em 13 de setembro de 2017, Francisco conta uma vez mais um pouco, sobre a história da sua chegada ao Shuddha Dharma. Ele fala do poder estranho, por exemplo, das fogueiras para reunir as pessoas. Conta de toda essa mística que acontece quando a gente acende uma fogueira. E ele vai falar também das experiências que ele teve com Sri Janardana, desde antes do seu ingresso na instituição, 4 anos antes. E depois comenta como foi o seu encontro com São Sebastião, né? Essa figura mística que teve um sonho que o levou a Aracaju para procurar Francisco. Descreve esse encontro de ambos e os ensinamentos que o São Sebastião transmitiu para Francisco ali no início dos anos 70. E aí ele vai relembrar que o São Sebastião tinha mencionado a ele sobre o primeiro programa evangélico, a primeira rádio assim, transmitiu um programa evangélico, chamava A Voz da Profecia, passava na antiga Rádio Nacional. E o São Sebastião pediu para que Francisco escutasse aquele programa. O que o Francisco fez, né? E percebeu que a voz daquele locutor tinha muito da voz do São Sebastião, desse modo assim de tratar do sagrado e tudo mais. E foi o São Sebastião que adiantou ao Francisco, pela primeira vez, que ele iria encontrar uma instituição, ou seja, a gente sabe, o Shuddha Dharma, a qual Francisco chegaria alguns anos mais tarde, pelas mãos do próprio Sri Janardana, que se manifestava para ele inicialmente em sonho, como a gente sabe. E aí ele fala do seu ingresso no Shuddha Dharma, juntamente com o Pedrinho, que ali naquele início era ainda o seu melhor amigo, até terem ocorrido os problemas com o Pedrinho, que eu sei quais são, ele mencionou também ali no encontro, mas que não vem ao caso saber o porquê de repente aquela amizade ter se transformado numa grande inimizade, né? E que Pedrinho levou isso por toda a sua vida. Aí ele cita também alguns incidentes na história da instituição para poder falar de um outro tema interessante, que é o problema da vindicação divina. Isso é um tema que ele aprendeu diretamente de Sri Janardana.
quando este, por seu intermédio, inclusive, admoestava os membros da instituição. Francisco menciona que às vezes era quase como se um fenômeno espírita, e que Francisco falava como o próprio Sijanardana, em algumas falas mais duras, assim, para acordar os membros da instituição. Não é? E depois ele vai mencionar algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, a aprovação do Instituto da Criança, que praticamente nasceu ali em Sergipe, com Jacinta, começou essa luta, fez os primeiros esboços desse projeto, né? E foi ali em Neópolis, inclusive, que foi criado esse primeiro núcleo em volta do Estatuto da Criança. E o Francisco menciona isso para dizer que o Brasil tem salvação e que esse é o nosso papel. Se cada um cumprir o seu papel dentro desse grande projeto, né? E aí ele vai encerrar essa primeira parte do áudio que nós vamos ouvir agora, citando o Berto Roden e a amizade do Berto Roden com Einstein, né? Que o Berto Roden compilou uma série de frases dessa relação com Einstein, inclusive uma principal que o inspira até hoje. Aí, da altura do áudio, eu lembro que eu mencionei para Francisco que a frase que é a mais importante para ele não era do Einstein. Isso está assim denunciado nos sites pela internet, né? Mas o Francisco insiste que não aparece assim em geral nos sites, porque isso teria sido numa conversa privada com Berto Roden, que assim descreve no seu livro. Então é isso que a gente vai assistir hoje. Eu convido a todos agora a prestarem muita atenção nesse áudio. O som eu consegui recuperar, então está com uma qualidade assim razoável. E eu espero que todos aproveitem. Até uma próxima. Escuta aí mesmo? Escuta. Nessa distância? Deixa aqui. Bota aqui. Eu dou umas pancadas de vez em quando, sabe? Cuidado para não desligar ele. Não. Não Veja quer tirar aí, essa tá bolsa aí de cima de ti? Ah, não, minha filha. Quer ficar Ninguém tira grudado essa nela? bolsa. Essa bolsa é minha casa. É, né? Ué? É. Aqui é uma coisa muito importante. Eu senti esse peso, eu me inspiro. Se tirar, Aí é você outro desinspira? Francisco. Desinspiro. mesmo? É. Porque aqui dentro tem coisa do arco da velha. Aqui é a síntese de tudo. Deixa aqui. Então, 4 anos antes de conhecer o Suradharma, eu não sabia, mas todas as manhãs um homem moreno, alto, de olho grande, assim muito firme, tocava aqui no meu ombro e tá na hora, 3 horas. Aí me chamava. Eu me sentava na cama e esse homem me dava algumas instruções do que fazer, sabe? Interessante. Nunca me disse seu nome. Toda vez que eu perguntava, não sei para quê, ele dizia que isso não importa. E eu fui caminhando. E sem saber, esse homem me conduziu ao Suradharma. Né? E esse homem era, depois de muitos anos, eu vim saber que era Sri Janardana. Quer dizer, antes do Suradharma, 4 anos.
eu estava na Atalaia Nova e ele ficava assim muito impressionado com o fato de eu conviver magnificamente bem com os hippies da Atalaia Nova. Só tinha hippie lá. É como Itaparica na Bahia, só tem hippie. E eu acendi uma fogueirinha na porta da casa e vou dar essa dica para você. Que atrai gente, acende uma fogueira. Que o povo veja a fogueira. Pode deixar que daqui a pouco vem gente perguntar por que é que você está acendendo aquela fogueira e ali, se você tiver desenvoltura, você entabola ali um mundo de conversa, daqui a pouco tem 30. Coisa impressionante. Então, a minha casa era um reduto dos hippies. Cansei de ver eles na minha casa, conversando em torno da fogueira. E, às vezes, alguns deles dormiam na minha casa. Às vezes, todos dormiam. Eles não têm luxo nenhum. No chão mesmo, se deitavam, dormiam. E assim foi o início de tudo. Né? O início de tudo foi desse jeito. Né? Aí, quer dizer, eu não conhecia Rubens ainda, sabe? Aí me aparece um homem do Rio de Janeiro, de Petrópolis, seu Sebastião, né? Aquele homem enorme, nunca vi ninguém de 2 metros, aquela criatura imensa, me contando uma história que teve um sonho. Que ele iria morrer 3 meses depois, mas que ele deveria ir a Aracaju. E que ele não se incomodasse, que ele ia encontrar essa pessoa. E eu passeando não, andando nas ruas de Aracaju, ele me parou, aquele homem imenso, de uma barba que batia aqui. Aí disse, é você. E eu queria que você me levasse para sua casa. Você não está achando que eu sou assaltante, porque assaltante de 92 anos não é possível, né? Aí eu levei seu Sebastião para minha casa. Só... Tá gravando? Tá, tranquilo. Tá, né? Tá. Levei seu Sebastião para minha casa. Vivi com seu Sebastião 30 dias exatamente. E ele era um homem que não comia. E eu nunca ouvi falar isso. Achava ele muito forte demais para não comer. Também era um homem que não dormia, não bebia água, nada. E eu recebi essa visita dentro da minha casa. E só agora, recentemente, porque eu estou muito doentinho, e estou pensando de passar para os planos invisíveis, é que eu vou abrir um cofre que eu tenho com tudo que ele deixou escrito. Era um homem assim, tão ortodoxo, que tudo que ele me escreveu, epístola número 1. Mas eu não sei o que é aquilo, não. Nunca vi tanta sabedoria na minha vida, naquele homem, não sei de onde ele veio. Sei que ele era gerente, com 92 anos de idade, de um posto de gasolina em Petrópolis. E me anunciou que iria morrer. Mas que antes de morrer ele tinha de me conhecer para me passar esses conhecimentos. E finalmente passou. É com seu Sebastião que vocês conhecem pequenas marcas do seu Sebastião, como a oração, ó Cristo, Senhor meu, né? Eu creio nestas palavras, Ave Maria. O homem tem uma voz de um profeta, uma coisa impressionante. E a ordem era essa, eu vou escrever isso, mas você nunca divulgue isso. Quando você achar que está perto de morrer, abra esse cofre. O cofre tem isso. E eu não sei como é que eu vou encontrar as fitas, cassetes que foram guardadas. Se ele me ajudar, elas não deram mofo, né? Mas se não, elas devem estar mofadas e não se recuperará
os cantos, os ensinamentos, as tardes de conversa com esse homem, sabe? E ele, muita coisa. Aí pronto, aí a figura de seu Sebastião atraiu mais ainda os hippies lá em casa, e muitos hippies mudaram a vida, e seu Sebastião cansava de me dizer uma coisa que só depois do Sudadharma que eu vim aprender. Aquela frase que foi sintetizada por Einstein, no universo tudo é energia. Aliás, isso é a única coisa que há. Focalize a sua mente naquilo que você deseja e inevitavelmente isso é o que você terá. Isso não é filosofia, isso é física. Poxa, seu Sebastião falava isso. Eu não sei se vocês conheceram aqui no Rio de Janeiro um programa evangélico chamado A Voz da Profecia. Ave Maria, eu acho, eu não tenho dinheiro, não tenho nada, mas se fosse para alguém me arranjar como é que se chama? Quem sabe se vocês que entendem A Voz da Profecia. Tenho certeza, é um programa evangélico sem nome, de que igreja era. De que? Não, mais não alguma tem. coisa? Não, só era A Voz da Profecia. No rádio. E o homem tinha uma voz, a voz da profecia era a voz de seu Sebastião. Uma voz incomum, uma coisa. E seu Sebastião me pediu para eu escutar esse programa que era na rádio. Tinha rádio nacional aqui, tinha. Ainda tem. Não sei se... Era Rádio Nacional. Era M, né? O Mas programa FM. era ele. Era M, não tinha negócio de FM. Muito linda se alguém tivesse a intenção de recuperar isso. Porque era uma coisa assim, muito linda, muito profunda. E aí, seu Sebastião me passou muita coisa. 30 dias certinho ele foi embora. E me pediu para eu comprar um cofre. E eu comprei o cofre. E ele tranca e tudo. E eu que perdi a chave do cofre. Mas tenho ainda o segredo. O segredo está até aqui do cofre. Mas a chave, eu não sei onde está a chave do cofre. E é agora que eu vou abrir o cofre para tirar o que está lá. Para ver essas epístolas que ele escreveu. Se vocês verem a letra do homem, é uma letra assim, desenhada, uma coisa lindíssima, a letra dele toda cheia de, sabe? Meu pai escrevia assim também. E seu Sebastião, um mês depois, foi embora, mas me dizendo assim, você vai encontrar uma instituição. Você vai encontrar uma instituição, que eu vou morrer daqui a 2 meses, sabe? E você vai encontrar uma instituição. Se o senhor faz parte dessa instituição, eu disse não. Mas você vai encontrar essa instituição. Coisa impressionante. Aí eu, em Brasília, né? Tive aqueles contatos estranhos, né? E continuei ainda uns 2 anos tendo aqueles contatos em Sergipe, e depois Astacheran disse, agora eu vou me afastar. E você vai encontrar uma instituição. E aí Pedrinho, lendo uma revista Planeta, existia Correio Planeta. Era a última folha da revista e era o último anúncio desse correio. Era uma coisinha no canto do lado direito escrito bem assim: Sudadharma Mandalam, grande fraternidade branca universal. Telefone tal. Era o telefone de Sérgio de Ribeirão Preto.
telefonei para lá, não é interessante? Telefonei para lá e fui assim muito bem recebido. E eu sei que Só ligou porque era mais pequenininha e mais insignificante. mais significante. Era o anúncio menor da página. Coisinha bem pequenininha do lado direito. Uma coisa, não sei não. Aí eu digo, vou telefonar para esse lugar. Aí telefonei para Sérgio. Sérgio teve a intuição de telefonar para Sri Vajra, e Sri Vajra teve a intuição de telefonar para Sri Janardana, que ainda era vivo, que viria ao Brasil pela última vez, exatamente no ano em que ele morreu, no ano que nós criamos o ashram, em 1976. Foi o Francisco, Janardana morreu em 66, né? 76. É a última vez que ele vem ao Brasil. Eu não o conheci. Aí, ouça, você achava que era 66. De certeza, para mim. Porque a última visita foi com o Hermógenes, não sei mais quem. Então, vamos andar. Aí eu encontro o Siddhartha. Aí Sri Vajra também não quis, não sei porquê, não quis se comunicar comigo, e aí escreveu para o mestre. Na época ele dizia o mestre nos Himalaias. E eu penso que esse mestre devia ter sido, nunca ele me disse. Agora o fato é que eu recebi uma carta falando de 10 encarnações minhas e 10 de Pedrinho. Uma coisa estranhíssima. E disse que eu não precisava ir para São Paulo fazer a consagração, que eles viriam para fazer a minha consagração. Bote um jarro de flor, aí indicou o que eu deveria fazer. Você lembra dessas histórias? Lembro. Bote o jarro de flores no meio da sala, bote um paninho, um tapete, um negocinho, se sente, e quando o jarro de flor cair, é no chão que você deve botar ele. Quando ele dobrar, você saiba que nós acabamos de chegar. E assim aconteceu. Eu e Pedrinho. Inimigos hoje, né? Mais de 30 anos que eu não vejo. Que hoje eu não faria o que eu fiz com ele. Hoje eu não faria. Porque eu fui padrinho do casamento de Pedrinho. Deixa eu lhe dar umas explicações que você não sabe. E eu gostava muito dele. Era o meu maior amigo, era Pedrinho. E Rosa, a esposa dele. E eu sou padrinho do filho dele, que ele botou o nome de Francisco. Aguentei assim, Pedrinho, 7 anos. Imagine a gente já com vários membros. Pedrinho era quem dirigia a reunião de vibrações à distância, você lembra? Era ele que dirigia uma reunião interessante, sabe? Que era uma reunião do círculo esotérico da comunhão do pensamento, vibração à distância, na qual a gente visualizava um triângulo, não era? E aquilo ali a gente pegava o retrato das pessoas que pediam ajuda e a gente fazia umas coisinhas, sabe? E era uma coisa... Do ponto de luz na mente de Deus flua a luz na mente dos homens. Ah, daí que vem? Que a luz era de Alice Bailey. Que o círculo esotérico
é uma instituição muito interessante. Mas a grande invocação até hoje a gente faz. Então, Alice Bailey apareceu no círculo esotérico, depois se criou a Fundação Avatar aqui no Rio de Janeiro, né, que se encarregou de difundir todos os livros daquela mulher, que aquilo não é gente. Agora, Aquela mulher de outro canto. Né, agora sei de onde saíram algumas coisas. Alice Bailey. O nome da fundação aqui do Rio de Janeiro é Fundação Avatar. É dessa fundação que eu não sei mais se existe. Em Niterói. É aqui em Niterói. Pois olha, pode acreditar. Tudo que essa fundação publica é coisa Os muito livros séria. do coração, né? Também. Todos, coração, comunidade, fraternidade, mundo ardente. E lá vai por aí afora um mundo de livros interessantíssimos. Né? Ligada a Feu, né? Ela não é ligada a Feu. Ela doava a Feu os livros, porque a Feu doava livros, né? Mas a quem pagava uma coisinha. Já tá bom, viu? E depois... Não. Eu estou longe da vida espiritual através de pintura. Também não gosto de relato, não. Eu gosto de uma coisa mais morna. Aí, finalmente, eu que aguentava Pedrinho falava extraordinariamente bem. Pedrinho escrevia cada poema. Você chegou a ver, Rubem? Cada coisa linda. Meu tio Sérgio era fascinado por ele. Era fascinado por ele. E aí, a primeira viagem a Ribeirão Preto, eu disse assim, Pedrinho, vá. Eu não fui. Pedrinho tinha acabado de ir para um congresso do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento em Manaus. E lá ele tinha conhecido um homem, sabe, um yogi, que o Círculo Esotérico era assim. Essas figuras estranhas do mundo inteiro apareciam no Círculo Esotérico, que também era a única instituição que existia. E esse homem, ele, quer dizer, foi demais para Sérgio saber da existência de uma pessoa assim. Esse homem andava de pé no chão e ele não tirava os olhos do chão, porque ele não podia matar nenhuma formiga. Lembra dessas histórias, né, Rubem? Do jainismo, né? Ele não podia matar nenhuma formiga. A inofensividade em pessoa. E quando esse homem chegou na sede do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, foi bom para Pedrinho, porque ele sentiu uma coisa estranhíssima. E veio de lá de Manaus para Ribeirão Preto, para ter o primeiro encontro com Sérgio. Nós já tínhamos sido consagrados à distância. Aí, Sérgio é o nosso pai material, que foi ele que gravou em fita cassete o passeio Suda Vigidana Shuda Jyoti Swarupina Shuda Sattva Mandalastan Swarantam Sanatana Yoga Devi Mahadevi Sarva Shakti Swarupini Prapadya Loka Kaikariya Sidaye Brahma Bhutidam. Sérgio cantava essa música, esse mantra, quando fazia a consagração. Ele cantava e
e mandou uma série de mantras que eu nem canto mais assim do jeito que está lá na fita, por exemplo. Om Namo Narayanaya. Era assim? Igual Srivastava. É, igual a Srivastava. Todos os mantras ele mandou numa fita e hoje a gente já canta de jeitos diferentes, né? Que eu mudei algumas coisas, outros eu canto. Om Sri Bhagavan Mitra Devaya Namaha. Era o jeito também que o Sri Bhagavan cantava. E aí, Pedrinho se casa, e eu sou o padrinho do casamento, sou o padrinho do único filho dele, levou a sério. Nunca mais vi Pedrinho. Viveu com a prima dele, né, Lucinha, abandonou Rosa, Rosa praticamente se perdeu na vida, se tornou uma pessoa assim muito mundana, uma coisa horrível. Pedrinho provocou um grande estrago na vida daquela criatura, porque era muito apaixonada por ele, e por mais que eu tivesse ficado ao lado dela, ela não conseguia entender, porque Pedrinho era uma pessoa assim, muito interessante, e a paixão dela era uma paixão, era que, eu nem sei, eu não quero esse tipo de paixão. Nem esse tipo eu quero. Nunca quis. Pra ficar assim, destruir minha vida por causa do eu. Quero me ligar a nada, nem a ninguém que desoriente minha vida. Quero. Não quero, nunca quis. Eu sou fiel a isso. Aí, pronto. Uns 20 anos depois eu fui atrás de Pedrinho, ele já morando com Lucinha, numa cidade chamada Divina Pastora, que um tio dele tinha deixado a esposa e tinha ido se dedicar à vida espiritual nessa cidade. Comprou um sítio e lá ele montou uma comunidade na qual a comunidade, a lei da comunidade era a lei de São Francisco, e que ele vestia batina e tudo, e não era franciscano. Ele não era autorizado pela igreja, mas vestia batina. E o povo de Divina Pastora, todo mundo respeitava ele. E esse homem deixou a família, Lucinha é filha dele. Ele deixou a esposa, deixou os filhos, explicou tudo, passou todos os bens dele para a família e foi viver a vida espiritual. Aí Pedrinho foi morar lá com ele e Lucinha. Aí eu fui atrás de Pedrinho. Aí eu não conhecia essa qualidade dele, sabe? Ele disse, você me pronunciou uma palavra muito forte. Nunca mais eu quero lhe encontrar. Você se lembra disso? Eu disse, há 20 anos atrás eu disse isso. Mas agora, se eu vim atrás de você, é porque isso já mudou. Eles estão agora, você mudou e eu agora vou começar, não quero lhe ver mais nunca. Pronto, até hoje. São mais de 50 anos. Imagina, que coisa interessante é a vida. Mora numa casinha, no Ashram. Liderou todo o movimento de perseguição. Liderou todo o movimento do povo lá contra mim. No Brasil todo, né? Coisa terrível. Pedrinho era um homem que tinha um verbo
que se aquilo tivesse se dirigido para o bem, Pedrinho tem em Aracaju um grupo de jovens assim, como Daniel, que as pessoas procuram ele. Um jovem assim, que tem a tendência espiritual, Pedrinho procura se aproximar e a pessoa termina fumando maconha. E termina se viciando. E se tornando uma pessoa, porque maconha tem uma coisa estranha aí no meio que eu não sei o que é. Ela torna a pessoa muito simples, muito pacífico, sabe? É de uma simplicidade que é uma coisa impressionante. E não é porque vê ninguém não, aquilo vem de dentro da pessoa, essa coisa. Eu digo isso porque conheci esse grupo de Pedrinho, todo mundo com toda essa paz e com toda essa tranquilidade, quer ver o Satanás na frente, não quer me ver. Porque eu sou o símbolo de tudo que não presta na vida, até hoje. Esse grupo, sabe? E aí, finalmente, aí eu queria passar para vocês isso, né? Se eu guardasse, talvez vocês pensem que não tem importância, mas vai ter importância. Aí, finalmente, me separo de Pedrinho. Aí, quando Pedrinho se afastou, o Asha sofreu assim um desenvolvimento grande. É aí que chega Rubens, é aí que chega Samuel, muita gente, né? E aí, pronto. E eu estava no início dizendo a vocês que eu tenho uma gratidão muito grande ao Sudadharma, a seu Sebastião, a Asta Sharan, sabe? A Sri Janarna, que desde o início bate comigo uma coisa muito forte. E isso foi minha vida toda. Agora é claro que essa compreensão ela vem se aprofundando, sabe? É que nós somos os promulgadores do nosso destino, da nossa desgraça e da nossa felicidade. Repare, quando eu menos espero, encontro no livro Luz no Caminho, como as 4 leis fundamentais, essa é uma lei. E aí eu fui aprofundando isso e praticamente é só nisso que eu falo, sabe? Que é o seguinte, é que nós somos os promulgadores da desgraça e da felicidade do mundo. Depende da forma como nós vivamos. Então, de uns anos para cá, eu, por exemplo, essa semana, nós aprendemos a fazer queijos, até do reino, tudo sobre queijo. E eu tive que ir para Aracaju realizar uma missão e deixei fazendo queijo Iraci, Ricardo, Joseane, sabe? Mas Joseane estava fazendo outras coisas na cozinha e Ricardo e Iraci pegaram lá numa peleja. O coalho não é feito com a colherinha de chá, é 2 colheres, e Ricardo anotou uma e ela anotou 2, e daqui a pouco brigamos muito, ou brigaram muito. E, incrivelmente, o coalho não se formou. E eu sabia que eles estavam brigando, mas eu fui convocado só na última hora a ir para lá, era 8 horas da noite. Porque tem horas que eu grito, sabe? E eu acho que é na hora. Eu vejo que os gritos da minha vida
é tudo com Sri Janardana junto. Muito interessante. Eu já dei um murro numa mesa que minha mão ficou enganchada na mesa porque eu quebrei a tábua. Porque Jacinta estava brigando com Edilma. Uma briga desgraçada. E aí eu fui lá, quando eu fui, eu fiz. Para com isso! A minha mão saiu do outro lado. E não era compensado não, era madeira. E a mão saiu do outro lado. E a tábua se quebrou toda e eu não podia puxar a mão porque as fibras da tábua. Eu só sei que não precisou dizer nada. Só o murro, sabe, na mesa já parou aquela peleja triste. Era uma coisa horrorosa, informado. Aí reuni todo mundo nessa mesa. Fiquei assim meio uns 10 minutos de olho fechado. Eu não sei pra quê. Que foi pra dar aquele murro. Não foi murro, que foi de mão aberta. Foi um tapa na tábua e a tábua furou. Mas aquilo era uma coisa tão de coração que mudou tudo. Mudou tudo. Que é uma coisa semelhante àquela surra que Jesus deu no templo, nos vendilhões que estavam lá vendendo galinha, boi e tudo, dentro do templo de Jerusalém. E hoje eu não identifico esses atos assim, extremamente fortes, sabe, como ato de violência. Porque eu vejo que esses atos assim muito fortes, sabe, eles vêm acompanhados de um movimento do coração, uma coisa que com voz mansa eu não alcanço. Entendeu? Às vezes, uma certa vez, eu estava no ashram e a Dilma estava numa grande peleja com o Renato. E foi a primeira vez que eu me dei conta daquilo, porque antes os meus encontros com o Sijananda eram apenas encontros. Mas nesse dia eu vi Sijananda entrar no meu corpo de uma maneira espírita, uma incorporação, sabe? Não foi? Não. Uma incorporação. E aí, Sijananda, vamos parar com isso. Pum! Meu dedo quebrou. E eu que não sentia dor. E o dedo inchado e eu não sentia dor. Nada. Só depois que parou aquilo. Aí, como é que se chama? Posso dizer uma coisa? Todas essas ações, Francisco, eu sou um pouco, assim, como é que eu vou falar? Eu me sinto um pouco desapontado com a eficácia delas. Não sei se, olha o que eu quero dizer. Todas elas, qual que nessas pessoas que sofreram essa ação, que o ato corretivo perdurou. Na história de todas essas pessoas que você mencionou, nenhuma delas está no caminho que você queria que ela tivesse. Todas elas estão no caminho. Não é o caminho do Sudadharma. Jacinta dirige uma comunidade de São Paulo, uma das maiores comunidades, numa cidade de São Paulo chamada Opeira. Tive para visitar ela recentemente. Uma cidade, o nome vem e foge.
Ela é diretora do clube. Perto da casa da sua irmã, né? Hein? Foi perto da casa da sua irmã. Pertíssimo da casa de Rio Claro. A cidade. Deixa eu me lembro. Ela é diretora da instituição. A instituição se dedica à educação de criança e a escola. Jacinta conseguiu materializar aquele projeto que ela foi quem escreveu a escola Fonte do Saber. Foi ela quem escreveu, que se parece muito com a Curtindo o Coração. A Jacinta dirige um grande trabalho de educação dessa instituição, trabalho gratuito, porque a fazenda onde está instalada a instituição, o dono da instituição morreu e deixou tudo para ela dar continuidade à instituição. O homem tinha sido um professor em São Paulo e um homem de muito dinheiro, e a fazenda é uma grande plantação de cana. Então a instituição é mantida de uma maneira só com a cana que vende. Mais importante ainda foi o que ela criou, esse negócio da criança, Estatuto da Criança. Foi ela que... Aquilo é uma coisa sobrenatural. Jacinta, então é só respondendo a sua pergunta sobre a eficácia desses gritos. Aí Jacinta se transformou nessa pessoa. É Dilma. Ela é presidente da Sociedade Teosófica em Aracaju. E, quer dizer, esses gritos, eles já aconteceram com poucas pessoas em momentos que não dava para se lembrar sobre o Sudadarma. Mas o amor disseminado naquele momento paralisou aquela situação e, como é que se chama? E mudou tudo. Enfim, eu devo ter assim umas 3 ou 4 pessoas, como José Ano chorou o dia todo, por causa do grito que eu dei, que é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Não dei tapa na mesa não, sabe? Mas disse que isso era uma vergonha. Isso é uma coisa triste. Ser um membro do Sudadarma. O mundo nesse caos que se encontra e vocês auxiliando o caos. O grito dessa vez foi aos 3 de uma vez. Pois sabe de uma coisa? Saiam de dentro do Saba. Hoje vocês já não dormem mais lá. Venham dormir para cá. Até quando eu não sei. Vão meditar. Um chorando para um canto, chorando para o outro. Francisco, meu Deus, estou arrependida. Estou arrependida. Eu não quero conversar com ninguém. Não quero conversa com ninguém. Vocês vão meditar. Vão para a cadeira do pensar, como meu pai me botava. E eu não sei que dia eu vou tirar vocês da cadeira do pensar. Deixa o Saba lá, que eu tomo conta. Deixa que eu durmo sozinho lá. Isto é uma vergonha. Vocês sabem o que é o Saba? Bando de inconsequente. Pronto. Está todo mundo chorando. Hoje de manhã vieram para me embarcar na porta da loja. Se eu queria ir para o aeroporto, eu não quero vocês lá. Não quero no aeroporto ninguém. Eu vou só. Chame o Binho. O Binho sabe o que é. Chame o Binho. Eu vou de Ubinho, mas não quero ninguém. Pronto. Não foi Sidney que foi te deixar? Na hora que estava telefonando para o Binho, que o Binho chegou. Aí Sidney disse, Francisco,
deixa eu lhe levar. Você está vendo o povo como está. Aí meu amigo, porque quando a gente chama já sabe quanto é o valor, não é assim? É. Aí eu digo, quanto deu aí no quadro? Deu R$16. Para me levar no aeroporto. Paguei e vim com Cida. Ele quis conversar. Não quero conversar, não, eu desço aqui. Eu abro a porta e desço com o carro andando. Não quero conversar com ninguém. Aí você diz assim, né? O pior é que nessas horas, sabe? Infalivelmente o mestre está perto. Infalivelmente. Aquele que botou a mão no seu pescoço. Sabe? Está perto. Pronto. E eu aprendi uma coisa muito interessante. A diferenciar raiva de ira. Poxa. Tem uma pessoa na instituição que ela é aposentada como professora de português, sabe? E essa mulher me fez uma pesquisa sobre ira e sobre raiva, que eu vou publicar um folhetinho sobre isso. Mas é para dar claridade a esse tema, sabe? Para dar luz a esse tema que todo mundo pensa que ira é raiva e não é. Quer dizer, quando a gente encontra nas traduções da Bíblia a palavra ira de Deus, a ira de Moisés, a ira dos profetas, está certo o termo, e ninguém sabe. Ninguém sabe. Até a pessoa que traduziu o Gita, a última consequência da paixão é a ira. Não é ira. Não é ira. É raiva, é ódio. É como uma palavra. Eu acho isso uma coisa lindíssima. Como falar de vingança de Deus. A lei se vinga, que a colheita é inevitável. Só que a vingança amorosa é um verbo que pouca gente conhece. Os evangélicos conhecem essa palavra. E quando eu pronunciar, eu acho que esse ser aqui vai se lembrar. Deus não se vinga, Deus vindica. Vindicar é uma palavra que quer dizer dar o troco sem ódio, por amor. Você já viu essa palavra no Evangelho? Eu falo muito. Mas no evangélico você nunca viu. Não. Porque por incrível que lhe pareça, porque por incrível que lhe pareça, Marcelo, aquele moreninho, ele é o Salão do Rei, Testemunha de Jeová. Conhece a palavra bíblica. E me mostrou a palavra na Bíblia. Eu lembro quando isso aconteceu. Então aprendi essa coisa linda. Que Deus, mulher, sabe por que é que a gente não consegue entender a ação divina? É porque o conceito de bem e de mal está impregnado na nossa vida. Que quando a gente eliminar esse conceito, a gente vai ter que engolir de qualquer jeito que Deus, o Eterno, Ele usa de todos os expedientes, do mais denso ao mais elevado, para premiar alguém com aquilo que ele precisa. Quer dizer, Deus é uma verdadeira universidade. Uma verdadeira universidade. Porque na escola dele tem todas as classes. De gente primitivo, que ele trata de um jeito forte, denso,
faz aparecer na vida dessas pessoas para fazer o que a gente não consegue fazer por amor. O fato é o seguinte, que a minha concepção hoje é assim: tudo pode ser feito por amor. Meu pai botava a gente de castigo na cadeira do pensar por amor. 3 horas sentado. E quando a gente pedia a ele, meu pai, deixa eu me levantar. 3 horas não deu tempo para o senhor pensar, seu Francisco Barreto Neto. Quando ele me chamava pelos 3 nomes, o negócio estava preso. E se me pedir para sair da cadeira do pensar, o senhor vai dormir hoje na cadeira. E minha mãe, agora já velhinha, morrendo, dizia: meu filho, eu vivi com um mestre e não sabia. Seu pai dava esses castigos e eu é quem via ele chorando os castigos que dava. Anitinha, eu estou com vontade de tirar ele do castigo, mas eu não vou tirar, porque tem uma coisa que me diz que é para continuar. Minha mãe me diz isso agora, antes de morrer, 1 ano e meio atrás. Sabe? Ele não voltava para trás. Eu conto de uns castigos de meu pai a priori. Castigo de 6 meses antes do castigo, eu já estava de castigo. Né? Que eu nunca vi daquilo. Na noite que eu recebi o castigo, que o castigo verdadeiramente se efetivou, minha mãe disse que a noite dele, coitado, não prestou, que era a noite que ele mais gostava. Os meninos todos, tudo em torno da fogueira, assando milho, soltando fogos e tal. E faltava o filho que ele mais admirava, que meu pai tinha um gosto comigo, que ele sabia e ele dizia que era eu que ia seguir ele. Minha biblioteca é o senhor que toma conta. A biblioteca era enorme, né? Era do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Deixei tudo isso no Ashram. Fui pedir ao povo do Ashram, Maria, ali não se vindica não, ali se vinga. Ou não. Eu sei que é do seu pai, sei que esses livros todos são seus, porque tinha o Ex Libris. Você lembra, Luiz? Ex Libris Francisco Barreto. Era. Todos os livros tinham carimbo. Ex Libris Francisco Barreto. E como é que se chama? E não me devolveram o livro. Dividido entre eles. Cada um ficou com um pouquinho. Cada um ficou com um pouquinho. Mas livros, a coleção inteira de Van der Nuylen. Entendeu? Uma coleção inteira de astrologia kármica, que ninguém hoje, mas quase nem sabe o que é. E aí, eu não sei onde é que eu estava. Onde é que eu estava? Me ajuda. Porque... E aí, eu não estou em nada preocupado. Porque todas as vezes que depois de uma cena assim, eu me preocupo, se Janarmand aparece, me olha, e quando ele me olha, eu não tenho vontade de olhar para ele, eu olho para o chão e ele faz: levante a vista! Olha os meus olhos! E fala português. Viu, Rubens? Olha os meus olhos! Por que é que você está se lamentando? Porventura você fez alguma coisa errada? Está se lamentando pelo ignorante? Pare disso! Eu digo: eita, homem, interessante. Vai certinho de acordo com o que eu penso, sabe? Com o que eu penso. Cada coisa. Onde é que eu estou? Puxa, que insistência de Sri Janarmand, enorme.
em me dizer isso. E esse discurso em Aracaju vai a todo vapor, quase toda a reunião. O que é que você está reclamando da miséria que nós estamos vendo no país? Que miséria que vocês emitiram para o mundo. Uma coisa horrorosa. Mas, Rubens, eu tenho uma claridade tão grande, mas eu tenho uma claridade tão grande disso que você não imagina. Tanto para o bem, como para o outro lado. Nós podemos construir. Rubens, eu tenho certeza do que eu vou lhe dizer. O estatuto da criança e do adolescente, todo mundo era contra, porque existia um lobby de juízes e promotores contra o estatuto. E os deputados, tudo contra. Mas, Silvana, eu acompanhei o estatuto da criança e do adolescente durante 4 anos de tramitação dele dentro do Congresso. Mas, criatura, eu me concentrar de um jeito que parece que eu ia entrar na televisão. No dia da votação do estatuto, ele foi votado positivamente, por unanimidade. Eu chorava como criança e dizia: o mundo tem jeito, minha gente, o jeito do mundo está nas nossas mãos e ninguém sabe disso. E eu agora só vou falar desse assunto. Neópolis foi a primeira cidade do Brasil, repare, onde o estatuto foi aprovado por unanimidade. Todo mundo arrependido porque votou e não tinha mais jeito. E os juízes, que eram os condutores da eleição dos conselhos tutelares, junto com os promotores de cada cidade, fizeram um grande lobbying, sabe, para ninguém facilitar a eleição. Aí eu tinha contado essa espécie de Jacinta. Oi, Jacinta, eu tenho certeza que esse negócio foi criado por mim. E Jacinta, aquela mente supersônica, né? Inteligentíssima. Fomos ao juiz e ao promotor de Neópolis e convencemos ele. E o prefeito, que também participa dessa comissão eleitoral, de marcar o dia da eleição do Conselho Tutelar. Uma festa na cidade. Uma festa na cidade. E a energia foi tão forte, porque nós anunciamos ao Ministério da Justiça que nós estávamos prestes a concretizar a eleição. O ministro e todo o seu staff veio para Neópolis para assistir à eleição. Então não está nas nossas mãos o destino do mundo? Claro. Nossas mãos. Mas também está nas nossas mãos a destruição do mundo. Tudo é energia. Aliás, isso é a única coisa que há. Focaliza a tua mente naquilo que você almeja e, inevitavelmente, isso é o que você terá. Isso não é filosofia, isto é física. E de uma maneira ou de outra, todos os grandes mestres falam a mesma coisa. Mas de todas as frases, a mais interessante que eu acho é essa de Einstein. Francisco. Eu acho ela lindíssima. É lindíssima, mas não é de Einstein. A frase? Não é. Não é não? Não. De quem é? Isso aí, se procurar naqueles sites que você identifica as frases de efeito que alguém sabe que é verdadeiro, mas precisa fazê-la viralizar, você dá um nome de autoridade. E essa é uma delas. Ninguém sabe de quem é o autor, mas de Einstein não tem um texto, nenhuma referência a ele. Eu quero dizer que Gilberto Holden,
era amicíssimo De Einstein. de Einstein, É. porque na mesma época que Einstein era professor da universidade, Humberto Holden, essa figura desconhecida do Brasil, que é o fundador da Fundação Alvorada aqui em São Paulo, ele também estava na mesma universidade. Participava das caminhadas com Einstein. E no livro de Humberto Holden, Einstein, o nome do livro, ele conta histórias da vida dele com Einstein. Um livretinho da Fundação Martin Claret. Aí pode ser mesmo. Eu tive aula com o Humberto Holden. Teve, né? Sim. Super-homem, né? Sim, é. Aparentemente um homem rígido, mas que enfrentou as autoridades até o Papa. Foi excomungado. Quer dizer, para um homem ser excomungado é porque ele mexeu com muita coisa. Agora, como escrevi em português, e essas análises de frases verdadeiras e falsas são de sites em inglês, provavelmente ninguém sabe da amizade de Humberto Holden e Einstein. Então, se foi Holden que disse... E numa época que não tinha site, que ninguém queria promover frase nenhuma, ele fala uma série de frases de Einstein no livro, que ele escutou e escreveu. É por isso que eu acho que é fidedigna. Agora, suponha que não seja Einstein. E daí?